Hoje eu estou aqui para conversar com Bob Wolff, um dos grandes fotógrafos brasileiros com quem alguns anos atrás eu tive um breve encontro e sempre tive vontade de repetir a conversa que nós tivemos lá. Gostaria de conversar com você com uma pergunta genérica que eu quero fazer para todos os fotógrafos com quem eu conversar aqui, que é bastante simples, acho que a gente gosta de responder essa pergunta, que é: o que é fotografia? Nossa, não acho tão simples assim. Puxa, fotografia são tantas coisas, mas eu acho que fotografia é uma forma de expressão. Seja lá, usando ou não elementos da realidade, ela é uma forma de expressão. Quer dizer, tem trabalhos que são a realidade ou tentam se aproximar o máximo possível da realidade, mas sempre vai haver alguém por trás de uma câmera que vai estar selecionando aquilo e dando uma opinião, né? A própria seleção, o próprio quadro, a luz, o jeito como você enquadra, todas essas coisas são subjetivas, né? Uhum. Portanto, eu acho que é isso que determina como se faz, como uma fotografia é diferente da outra. É uma forma de, por exemplo, no meu caso, além da fala, enfim, da tradição oral que eu tenho, da própria formação minha, a fotografia é um jeito de eu me comunicar com o mundo, de eu me apresentar. E você fotografa há 50 anos, né? Uhum. Há 50 anos, você disse aqui um pouco antes que começou bastante jovem, primeira vez que você entrou num estúdio. Comecei com 15 anos num estúdio de fotografia da Editora Abril. Como assistente ou já fotografando? Não, como estagiário, escragiário. 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 Já naquela época. Mas eu já tinha interesse por fotografia antes. Tanto é que eu resgatei umas fotos minhas dos começos dos anos 70, por aí, que eram anteriores a esse meu engajamento no trabalho. Então, que eram, enfim, fotografias feitas muito amadoras e muito... Mas eu já me interessava, eu tinha amigos que... Foi uma época que teve aquele filme Blow Up, e que teve a fotografia passou a ter um outro tipo de glamour, né? Então, meus amigos, eu tinha amigos que com 15 anos tinham um laboratório fotográfico em casa, que os pais, enfim, que tinham dinheiro, a minha família não tinha dinheiro. Mas quando eu fui trabalhar no estúdio, meu pai morreu, eu tinha 15 anos, e eu fui procurar um emprego. E o emprego que eu arrumei foi no estúdio fotográfico. Uau, mudou. E foi assim, a fotografia não era uma vocação minha. Foi uma contingência, foi uma circunstância da minha vida. E é isso que eu queria te perguntar. Começando com 15 anos e 50 anos depois, você fala que fotografia é um modo de expressão. O que o Bob lá de 15 anos, ou o Bob que tirou as primeiras fotografias... Tem a ver com esse de hoje? Dizia... E o que o Bob hoje está dizendo na fotografia ou no mundo? Como é que a fotografia expressa isso em você, a tua vida, os seus sentimentos? Eu acho assim, nem no meu sonho mais mirabolante eu imaginaria que eu seria esse fotógrafo que eu sou. Não no sentido do sucesso, no sentido do que eu diria, das coisas que eu penso, de como eu penso o mundo, de como eu penso a fotografia, né? Fotografia para mim ali primeiro era um ofício, né? Então ela não era muito... Eu fazia aquilo, assim, eu fotografava de urubu a cobra d'água, digamos, né? O que me mandavam fazer, eu fazia. Não era eu não tinha uma ligação visceral com aquilo, não tinha não era... E eu fui adquirindo isso. A partir do momento que eu fui desenvolvendo o artesanato, eu vi uma coisa que a Fernanda Montenegro falou agora há pouco tempo no lançamento do filme A Vida Invisível, diz assim: a gente passa a vida inteira fazendo artesanato. De vez em quando a gente faz arte. Então, acho que é isso. Você vai desenvolvendo a técnica, fazendo aquele teu ofício, você vai sabendo, você vai fazendo. E aquilo, uma vez, você tendo um estofo, começa a surgir as indagações, as coisas, por que você faz isso, por que você faz aquilo, como é que você usa o seu trabalho, qual é o alcance dele, até onde vai isso, até onde vai aquilo, como é que você... conecta, como é que você se conecta com as coisas, como é que eu tendo um trabalho que é um lado comercial, tem um outro lado que é uma forma de expressão. Todas essas indagações ficam na minha cabeça. E eu tenho mais perguntas do que respostas, graças a Deus. O Cartier-Bresson falava isso também. Qual que é a pergunta que mais te inquieta desse processo todo? É uma boa pergunta. Será que eu fico? Será que vale? Será que isso tem sentido? Será que... Depois de 50 anos ainda vem... Essa pergunta ainda não, eu olho para trás e falo assim, bom, realmente eu
Eu tenho uma história, eu tenho uma carreira, eu tenho fotos que são emblemáticas, enfim, são icônicas, tudo. A foto do Caetano, essa da sobrancelha, que é uma foto famosíssima minha, da própria Fernanda Montenegro, Chico Buarque sem camisa, as minhas fotos da série Antifachadas, do Copan, as das apreensões, as apreensões de armas, enfim, muitas coisas muito reconhecíveis. Mas eu quero ainda estar, eu não quero viver desse passado, eu tô no futuro, tô para frente. Então, o que fazer, né? O que fazer? Esse teu questionamento, por exemplo, será que vale, né? Por exemplo, você fala, eu tenho o meu passado todo e ainda quero, né, viver do meu futuro e não do meu passado. Às vezes, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas às vezes eu encontro algumas pessoas bastante jovens, e acho que nós até conversamos sobre isso alguns meses atrás no teu estúdio. Eu encontro alguns jovens que eles já começam um pouco cansados, sabe? Porque eles falam assim, eu já queria ser o Bob Wolferson. Mas Sabe? isso é característica do jovem, né? Será que é? É. Eu acho que o jovem sempre ele é angustiado. Quando era jovem, era isso. Era angustiado. Você tinha essa coisa, essa angústia de não ser ainda, de querer ser e não ser, e nem imaginava que seria, né? Eu me lembro que eu tinha uma namorada, eu tinha várias angústias, assim, em relação a mim. Ela falava, o dia que você for famoso, você não vai pensar mais em mais nada disso. Eu falei, você acha que eu nunca vou ser famoso? Quer dizer, eu não tinha noção de quem você... Então, assim, eu acho que o jovem é um pouco isso. O Nelson Rodrigues dizia, né? Jovens, envelheçam, por favor. Exatamente. Mas... eu acho que é da natureza da juventude ter essa coisa, essa ânsia, essa vontade de que aquilo já seja imediato, o imediatismo. E eu acho que é uma profissão, vamos falar aqui da profissão de fotógrafo, né? É uma profissão que demora muito para você ter um peso, ser um cara, a não ser um gênio que surge assim muito... Talvez o Bresson muito rapidamente alcançou... Quem é um fotógrafo que te inspira? O Bresson é um fotógrafo que te inspira muito ou tem outros? Olha, na tradição do meu trabalho, os fotógrafos que me inspiram são o Irving Penn e o Avedon. Mas eu admiro muito o Bresson, admiro muito o Helmut Newton, admiro muito fotógrafos de moda que é um ofício que eu também... Eu transito por várias disciplinas da fotografia, né? Então eu faço... fotografia de moda, faço retratos, tenho os trabalhos que eu invento, que são da minha cabeça e vou fazer. E durante muitos anos eu fui fotógrafo de nus, né, da revista Playboy. Então esse trânsito, para cada setor que eu estou trabalhando, eu tenho fotógrafos que eu admiro muito. Uma coisa, você está com a mostra Retratos, né, em Fortaleza agora, no Museu da Fotografia de Fortaleza. O título é bastante explícito, Retratos, exatamente. Né? Os teus retratos que você mais gosta, o que... Não, foi uma mostra, assim, teve um curador que fez essa seleção, né? A gente partiu de 1000 retratos. Quem é o curador? É o Rodrigo Vilela. Rodrigo Vilela. Foi o curador. Essa mostra é itinerante, ela veio de São Paulo, foi para Fortaleza. E a gente partiu assim, o retrato ele tem a ver comigo e tem a ver com a pessoa que retratada. Então, é isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, você mencionou, né, o retrato do Caetano Veloso, né, ou da Fernanda Montenegro. São pessoas que estão com a cara deles toda hora na televisão. O público já conhece a cara deles o tempo, assim, né? É impossível não reconhecer Caetano Veloso, por exemplo. O que é um bom retrato do Caetano Veloso? Como é que você faz um retrato do Caetano Veloso que, sei lá, entendeu? Que seja algo diferente ou maior ou menor até, que eu acho que até que se for menor já é, sabe, para um cara como Caetano, que todo mundo conhece o rosto, se for menor já é ótimo. Eu acho que tem duas coisas no retrato de personalidades, né? Eu não gosto da palavra celebridade. Personalidades. Eu também não gosto. Retrato de personalidades. Eu acho que tem duas coisas. Tem um lado que é você sanciona aquilo ficar aprovado porque a pessoa em si já é aprovada, e tem um lado que é dificílimo exatamente por isso, porque a pessoa é muito fotografada, muito conhecida, e como é que você vai fazer algo que seja transcendente, né? Que seja maior ou menor, como você disse, mas que seja mais interessante para aquela imagem já muito... Cause algum efeito. Exatamente, que cause alguma reação. Olha, eu vou para os retratos, eu vou para a sessão de retratos muito cru, assim, eu não questiono, por exemplo, eu vim para cá hoje,
O que der, deu. Porque essa conversa aqui não estava planejada. Certo. Então, assim, o que eu sei é que vai ter um set, vai ter uma pessoa na minha frente, eu vou estar com uma câmera na mão, quer dizer, isso é constante, né? O resto é variável, o resto é um encontro, que obedece à natureza dos encontros. Vai depender dessa relação, dessa cooperação. E muitas vezes você não alcança nada. E muitas vezes você alcança. E eu não tenho na cabeça a foto que eu vou fazer antes. Eu não sou desse tipo. O Irving Penn, por exemplo, ele Já pegava- elabora tudo. Já elabora, o modelo ficava 5 horas na mesma posição, entendeu? Eu não, eu vou um pouco nesse fluxo do encontro. Tem sido bom, tem dado certo, assim. 50 anos de dando certo. É um bom E tempo. principalmente agora, porque as pessoas já chegam disponíveis, né? Quando elas vão para trabalhar comigo, elas já chegam muito disponíveis, aceitando esse fluxo, essa forma de fazer, entendeu? Quanto tempo, mais ou menos, você fica fotografando? Olha, eu acho que mais de 20 minutos, vai lá, 40 minutos no máximo, você já está enchendo o saco da pessoa. Eu sou a favor também de... Aquilo tem que ser rápido, porque também não há muita... Senão fica a filosofia barata, né? Surrealismo de esquina, aquelas coisas assim, você quer fazer uma coisa muito louca, muito doida. Eu acho que é ali, os dois seres humanos se defrontando com uma câmera se interpondo entre eles, com alguém querendo projetar uma imagem, usando aquele elemento para projetar uma imagem de si, o outro me usando para projetar uma imagem de si, e nós vamos nesse duelo, entre aspas, encontrando alguma coisa que seja simbiótica, né? Que seja... E tem também uma coisa, você com 50 anos atrás, né, começando a fotografar, ainda, como você mesmo disse, artesanalmente, né? Hoje ainda que a gente faça algum artesanato, mas esse artesanato já não é mais analógico, pelo menos, já digitalizou, né? O que você percebe de mudança na fotografia da indústria, do fotógrafo, ou até das pessoas que, por exemplo, você tem Instagram, que hoje uma personalidade ou uma celebridade tem um Instagram que ela, quanto mais seguidores tiver, ela melhor. Então, ela já não deixa mais só o retrato, mas ela quer também... Tem atores e atrizes ou modelos que tem o fotógrafo de Instagram pessoal que o fica acompanhando o tempo todo. O que muda, né, nesse mundo? Bom, são duas coisas. Primeiro, assim, eu acho que a foto digital ela veio para ficar. Não Claro. é inexorável. Não tem volta atrás. Não tem volta atrás. Então a gente tem que conviver com isso e não ficar muito nostálgico, porque essa é a realidade agora E pronto. e é isso aí. Tem mais uma coisa. Hoje, por exemplo, muita gente fotografa, pouca gente é fotógrafo. É a mesma coisa que muita gente... Quantas pessoas daqui falam português, escrevem em português, quantos são escritores? Pouquíssimos, né? Então, a fotografia é a mesma coisa. O cara fotografa, para ser fotógrafo, você precisa mais ou menos do mesmo material que um escritor, né? Precisa imaginação, precisa estilo, precisa método, precisa audiência, precisa de um monte de elementos que para você se considerar um fotógrafo. Agora, há uma banalização, óbvio, porque massificou. Eu nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de hoje. Porém, há também uma possibilidade maior de muita gente que não tinha acesso, que não podia produzir, que era muito caro ser fotógrafo. Antes o fotógrafo era um funil muito estreito. Porque você precisava saber... sociais até. era caro o filme, a câmera era cara, hoje a câmera ainda é cara, mas o método já é muito mais barato. E você precisava saber física, matemática, fazer conta pra cacete, precisava, enfim. Hoje em dia você é no olhômetro, olhou ali, não sei o quê. Mas eu acho que ainda os grandes fotógrafos fazem conta, precisam, têm uma noção exata sobre o que é, como é a luz, como é que... Eu percebo também que muitos outros fotógrafos tinham, ou ainda os bons fotógrafos, né, têm bastante cultura. Assim, isso é fundamental para qualquer coisa. É fundamental. Que não tem absolutamente nada a ver com fotografia. Exatamente, é o que eu falei do escritor. Quer dizer, você precisa ter imaginação, você precisa ter um mundo rico, próprio, subjetivo, para poder ser fotógrafo. Não adianta você só apertar o botão ou saber qual é a última tendência da moda, ou o que está acontecendo. E isso eu falo, né, quando eu dou workshops e tal, eu mesmo, por exemplo, fotojornalista, que deveria é fato, mas falo, olha, você tem que ter imaginação, a imaginação é fundamental, né? Do que você se alimenta nesse mundo? Olha, eu leio relativamente
bastante, assim, para o tempo que eu tenho. Eu ponho metas de leitura, assim, eu preciso ler não sei quantos livros por mês, por ano. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Eu tenho uma formação, fiz ciências sociais, né, na USP. Ah, você estudou ciências sociais. Eu vejo muita coisa de fotografia, eu vejo muita exposição, vejo muita coisa de artes plásticas, enfim, eu viajo, eu vou em cinema, eu convivo com essa coisa, eu penso essas coisas, né? Eu sou um cidadão brasileiro, penso o Brasil, penso as questões que estão aí nos afligindo. Tanto é que o meu Instagram, por exemplo, ele não é só de fotografia, né? Eu tenho uma posição pública, né? E me manifesto bastante, enfim. E por exemplo, o teu retrato, né? Você se relaciona com as pessoas. Fala um pouco das relações humanas dentro da fotografia, tanto assim, desde familiar, desde... Porque parece que assim, existe o mito do fotógrafo, eu sofro um pouco desse mito, o fotógrafo abandonou a família para viajar, para isso assim. Como que é as suas relações humanas e o que isso significa para a tua fotografia? Bom, eu sou... E eu conheço muitos fotógrafos que realmente, assim, sabe, vivem em ermitões, assim. o Kudelka, né? Né? Vivem em ermitões. Aquele Napshey também, né? Natchway. Natchway. É. Então, Não, enfim. eu sou muito família. Assim, eu gosto eu gosto muito da minha família. Talvez por isso. Por exemplo, a minha formação como fotógrafo, eu comecei num estúdio, mas eu fazia ciências sociais. Eu poderia ter ido para fotojornalismo, até seria natural que eu fosse. Mas eu não tenho essa... Eu fiquei um pouco assim, eu sou apegado a um tipo de rotina, né? De estar presente na formação das minhas filhas, da minha família. Enfim, não que o fotojornalista não possa ser isso. Viajo bastante, mas eu, enfim, eu sou ligado nas pessoas. Sou ligado nas pessoas que trabalham comigo também. Eu tenho relações humanas muito intensas. Fico amigo das pessoas que trabalham comigo, meus assistentes passam a ser membros da minha família. Depois, quando eles vão embora, sempre é um problema para mim. Falo, puta, agora eu perdi esse assistente. Ficou aqui 6 anos comigo, 5, né, mais ou menos o que dura um assistente. Aí eles vão embora, né? Porque tem que levar a vida a fazer, não vai ser assistente a vida toda. É isso. E assim, eu acho que o meu método de trabalho, os meus retratos, eles são muito em função dessa minha predisposição ao humano, ao outro, a essa cooperação com o outro, a esse. Eu acho que eles são resultado disso. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like e comentários aí que nós vamos responder, tá bom? Muito obrigado.